A rinoplastia é a cirurgia plástica indicada para correção estética do nariz. Existem inúmeras possibilidades, como aumentar ou diminuir o nariz, dar projeção à ponta, afinar as asas nasais e até diminuir a giba óssea, que é como os médicos chamam o osso ou calo do nariz. Quando você faz a rinoplastia, nós temos o nariz, nós temos a parte óssea e a parte cartilaginosa. Então nós primeiro modelamos a parte da cartilagem, que é essa parte anterior aqui. Então nós diminuímos um pouco isso, vai sobrar o ossinho, então nós raspamos o osso. Então isso é feito na hora, para ver a altura do dorso. Depois disso, nós temos que avaliar a ponta, porque isto tem que ser harmônico à ponta nasal do ser humano. Então nós afinamos levemente a ponta, proporcional ao que vai ficando. Então você vai tirando e vai modelando na hora. Para finalizar, depois da modelagem do dorso e ponta nasal, nós temos a base óssea, que as pessoas acham que quando a gente vai quebrar o nariz, na verdade, a gente vai fazer uma modelagem óssea na base lateral aqui. Porque qual é o segredo? Para vocês que estão em casa perceberem. A base óssea tem que ser menor que a asa do nariz. Se ela é maior, nós temos que modelar e fazer a famosa fratura nasal, que é raspar o nariz por dentro para modelar o osso. Se o osso aqui é mais fino que a asa nasal, não precisa mexer, então tudo visto é avaliado na hora. Alguns cirurgiões, eu particularmente, prefiro tirar a foto do paciente antes, estudar o caso para na hora da cirurgia você chegar com mais autonomia do que você precisa, porque na hora da cirurgia não precisa ter tantas surpresas dessa forma. A prática é bastante antiga. Estima-se que tenha sido desenvolvida entre o final do século XIX e o início do século XX. Obviamente, nos dias atuais, há um amplo conhecimento da fisiologia nasal, bem como da anatomia do segmento nasal. Um ser humano não pode escolher o formato do nariz que ele almeja. Por qual motivo? Porque cada ser humano tem uma estrutura diferente. Ontem mesmo vi uma moça aqui no consultório com a foto de Angelina Jolie, falando: doutor Marcelo, eu quero esse nariz. Mas o nariz mais pedido, na verdade, é o do Matt Damon. Aquele ator bonito, né? Para homem é o nariz mais pedido que tem. Mas por quê? Porque o nariz no corpo dele, no rosto dele, é muito proporcional. O segredo de você falar para o paciente é que cada nariz tem a sua peculiaridade de acordo com o seu rosto. Então você não pode nem deixar o nariz muito pequeno e nem muito grande. Se você tem um rosto mais fino, você precisa de um nariz um pouco menor que uma parente sua que tem um rostinho um pouquinho mais gordinho. Então você tem que explicar e orientar o paciente na frente do espelho, através de medidas, e falar: olha, o seu nariz precisa ser diminuído proporcional ao que o seu rosto precisa, e não aquilo que você almeja. Nem tudo que você deseja, a plástica vai conseguir fazer. O que a plástica faz é colocar dentro da realidade o que o corpo precisa. Na verdade, a rinoplastia ela ajuda na respiração, porque nós mexemos praticamente na parte externa do nariz, osso, cartilagem. Só que nós também temos desvios septais. O que é isso? O desvio do septo nasal, ele além de deixar o nariz um pouco torto, ele dificulta a respiração. Então, quando o desvio do septo nasal ele é muito para fora, assim, mais perto da ponta nasal, o cirurgião plástico modela ele para paciente. Só que existem desvios ósseos, cornetos, estruturas internas que o cirurgião plástico não mexe. Aí, nesses pacientes, nós pedimos ajuda de um otorrinolaringologista para, na hora da cirurgia, associar o paciente a respirar melhor. Mas a rinoplastia, ela ajuda a respiração do paciente que tem dificuldade respiratória. A idade mínima é 15 anos. Por qual motivo esse número mágico? Porque nós temos 90% do tamanho do nariz real a partir dos 15 anos. Então 10% vai crescer durante a vida. Aquela história de que nossos avós nos falaram: olha, cuidado que o nariz cresce quando você envelhece. É verdade. Só que vai crescer basicamente a gordura e a cartilagem. Quando você faz uma rinoplastia, o nariz cresce menos. Por qual motivo? Porque você vai tirar um pouco da gordura e da cartilagem, então essa estrutura vai crescer menos que a outra pessoa que nunca mexeu. O resultado é definitivo depois de 10 a 14 meses. Como assim? A cirurgia plástica, para ter um resultado final, leva em média de 6 a 8 meses. Geralmente lipo, mama, abdômen. Para você ter uma rinoplastia, o resultado final é de 10 a 14 meses, porque a cirurgia nasal ela faz um edema, um inchaço muito grande. Então ela leva um tempo maior para desinchar. Então a gente fala para o paciente: ó, vou te acompanhar mês a mês.
entre 10 a 14 meses a gente fala para o paciente, ó, esse é o resultado final. Rinomodelação está bem na moda. Rinomodelação, na verdade, ela é feita no consultório através de uma substância chamada ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância produzida sinteticamente no laboratório e ela vai durar de 9 meses a 1 ano no corpo humano. Então você pega esse ácido e vai aplicando. Por exemplo, a pessoa tem esse ossinho maior, então você vai diminuir um pouco o osso. A ponta é um pouquinho caída, você aplica um pouquinho na ponta para dar uma leve levantadinha. Mas é uma coisa muito suave, feita no consultório, simples, bem tranquila. Ela não é uma rinoplastia. E ela dura de 9 meses a 1 ano. Porque o ácido dura isso. A rinoplastia é uma cirurgia que você vai para o hospital, onde faz toda a estrutura facial, toda a estrutura de nariz, mexe em osso, cartilagem, para a pessoa ter o resultado definitivo. O que está na moda? A pessoa faz a rinomodelação no consultório, para ver se vai gostar mais ou menos, para ter tipo uma prévia daquilo que espera, e depois de 1 ano mais ou menos opera o nariz. Só que a gente sempre fala que financeiramente para o paciente compensa guardar o dinheiro para fazer lá a rinoplastia, porque todo ano vai ter que fazer a rinomodelação. Então financeiramente não compensa. A rinomodelação é muito comum para quem vai fazer algum evento, alguém precisa de uma coisa mais abrupta e precisa melhorar alguma coisa para poder dar um tchan diferente. Aí procura o cirurgião plástico fazer a rinomodelação. Bom, a avaliação pessoal é muito interessante. Como funciona? Para a pessoa falar assim, eu quero operar o nariz, eu quero operar a mama, o corpo, sempre a gente fala que é uma avaliação individual. A pessoa tem que se olhar no espelho e não gostar daquilo que está vendo. Só que às vezes a queixa do paciente é incondizente com a realidade do próprio corpo. Por exemplo, nós pegamos pessoas no consultório que querem operar o nariz e muitas vezes não precisa operar o nariz. Porque o nariz dela já é proporcional ao rosto que ela tem, já é bonito para aquilo que ela precisa. Então o cirurgião plástico tem a obrigação de convencer aquela paciente que ela não precisa fazer aquela cirurgia. E falar para ela, olha, você está focando numa coisa que não é verdadeira para o seu próprio rosto. Claro que a queixa é individual, só que a gente tem que lembrar o paciente que cirurgia plástica não é um comércio. A pessoa não vem comprar um nariz, a pessoa vem no plástico pegar a opinião médica daquilo que pode ser feito com o seu próprio corpo. Então é importante respeitar a opinião do cirurgião plástico naquele sentido de avaliação. Olha, a avaliação é técnica, nós não estamos avaliando a beleza, se é gosto pessoal, cor de cabelo, nada disso. É uma coisa bem técnica. E na minha opinião pessoal, a pessoa tem que se sentir lisonjeada quando a gente fala que não precisa operar. Porque na verdade a gente está dando um elogio para a pessoa. Você fala para a pessoa, olha, você já é bonito do jeito que você é. Pô, a pessoa tem que se sentir ótima, porque se a gente pudesse falar isso para todo mundo, seria diferente, mas a gente não pode. Então, toda vez que um cirurgião plástico falar para a pessoa, olha, você não pode operar tal coisa porque você já está bem do jeito que você está, bom para você. Fica feliz, conta para as amigas que você foi super bem elogiada lá no seu cirurgião plástico.